Hoje nós vamos conversar um pouco sobre pré-natal. Pré-natal no SUS, pré-natal no particular. Eu tive experiência com 2 pré-natais diferentes, né? Eu fiz um no SUS e um no particular. E eu vou contar um pouco hoje a minha experiência, qual eu gostei mais, qual eu não gostei, se foi igual, se foi diferente e qual eu repetiria a dose. Eu sou a Letícia, eu sou biomédica, mãe de 2, tive 2 experiências diferentes no pré-natal e vou contar um pouco da minha história hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like pra mim, se inscreve no meu canal e bora pro vídeo. Como eu já contei aqui no relato do parto da minha filha, quando eu descobri que eu tava grávida dela, eu simplesmente joguei o obstetra no Google pra achar um médico que pudesse me acompanhar no pré-natal. Porque eu não sou da cidade onde eu moro, então eu não conhecia nenhum profissional que pudesse me ajudar e eu simplesmente joguei no Google. Eu falei, eu vou lá, começar a fazer o pré-natal com esse médico e se eu gostar, eu continuo, se não, eu troco. Vou ver o que ele vai me orientar, né, em relação ao parto e aos exames e em paralelo eu vou fazendo o meu dever de casa pra eu não ser enganada, né, e não achar que eu tô sendo enganada. Eu só queria que fosse mulher, porque eu me sinto mais à vontade com mulher, não só por ser obstetra, mas diferentes profissionais eu prefiro ter essa questão. E principalmente, né, porque a médica que eu escolhi, ela era mãe de 2 meninos, já tinha passado por parto, amamentação, puerpério, então eu achei que seria legal essa troca. E eu fui pro particular, era uma consulta, assim, acessível para uma pessoa que não tinha plano de saúde, então eu pagava todas as consultas e todos os exames. Eu não tenho mais o cartão do pré-natal da minha filha, na verdade eu não tenho aqui, ele tá colado no livro do bebê dela, como eu mostrei no meu vídeo de livro do bebê, né, tá lá, que eu achei interessante de ter essa lembrança para os próximos anos. E o que eu também não tenho aqui são os exames de sangue que eu fiz no pré-natal, porque eu tenho aqui todos os exames de imagem, né, todos os exames de ultrassom que eu fiz para as minhas 2 gestações, porque a minha intenção é guardar esses exames também nos livros do bebê dos meus filhos, que eu também acho uma lembrança legal de se ter. O exame de sangue, como é uma coisa mais minha, assim, né, um resultado que foi meu, eu já descartei os 2, mas eu posso dizer que os exames de sangue na minha 2ª gestação, que spoiler, eu fiz o pré-natal no SUS, eu fiz todos no SUS, né, e a grande diferença do exame de sangue é que na minha primeira gestação eu fiz o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é feito mais ou menos de 24 a 28 semanas de gestação para ver se a gestante vai desenvolver um quadro de diabetes gestacional. De maneira mais explicativa, é aquele exame que você colhe o sangue em jejum, depois você toma uma solução bem açucarada e colhe depois de algum tempo para ver como que o seu corpo vai administrar esse soco, né, de açúcar no seu corpo. Na minha primeira gestação deu negativo e na minha 2ª gestação, no 2º trimestre, eu cheguei a 92 de glicose em jejum e isso é o limite para gestante. O que o médico fez? Ele me direcionou para nutricionista. Isso foi antes do período que seria interessante fazer o TOTG, né? Esse exame de sangue. E aí eu fiz um diário alimentar com essa nutricionista. Ela pediu para eu anotar tudo que eu comia para ela ver onde ela poderia intervir. E quando ela viu o que eu comia, ela falou, você é das gestantes que eu acompanho, você é que come melhor, então vamos ver como o seu corpo vai responder. E depois de algumas semanas com a nutricionista, eu repeti o exame e minha glicose deu 70 e pouco, né, o que é esperado para gestante. E aí, um pouco depois eu tive consulta com o obstetra e eu perguntei para ele se eu deveria fazer esse TOTG. Ele falou que não, porque a minha glicose tinha se normalizado para gestante. Eu não era a minha primeira gestação. Na minha primeira gestação, eu não tinha tido diabetes gestacional, eu tinha tido um parto normal, natural. Tinha só ganho 10 quilos, né, de peso. E minha filha tinha nascido com peso dentro do esperado. Eu estava ganhando peso também dentro do esperado depois desse acompanhamento com a nutricionista. E o meu bebê, pela ultrassom, também estava ganhando peso. Então, eu não fiz esse TOTG na minha 2ª gravidez, mas foi a única diferença. Eu fiz praticamente 3 exames de sangue, 1 por trimestre, e na minha primeira gravidez, mais o TOTG. Então, vamos conversar agora sobre os exames de imagem. Eu tenho todos aqui e a gente vai comparar. Por quê? Eu ainda não expliquei isso claramente, mas
Fiz o meu primeiro pré-natal com a minha obstetra no particular. E bem no início da gestação, eu perguntei pra ela onde eu faria o parto, né? Ela não fazia parto, não faz, acho que até hoje. E ela falou, me explicou, eu já contei isso no meu vídeo de relato de parto da minha filha, que tinha uma maternidade muito boa na minha cidade, pelo SUS, estava oferecendo um serviço humanizado, que eu poderia ir lá conhecer. Eu fui lá, gostei e tive minha filha lá. E eu também pesquisava muito esse tipo de vídeo quando eu estava grávida, e eu via que muitas mães tinham seu pré-natal no SUS e gostavam muito, mas eu acho que isso pode variar bastante de cidade para cidade, né, de médico para médico. E eu botei na minha cabeça que se eu engravidasse uma segunda vez, e eu tinha já essa intenção de engravidar, né, perto, ter 2 filhos com idade próxima, eu ia tentar fazer o pré-natal pelo SUS e se eu gostasse, eu ia continuar e ver o que ia acontecer. E assim que eu engravidei do meu primeiro filho, eu fui no posto, na policlínica perto da minha casa e conversei e já marcaram minha consulta para a semana seguinte. O atendimento foi realmente muito tranquilo, muito rápido. Mas minha única consideração é que era um médico homem. Eu já disse que eu prefiro médico a mulher. E aí eu conversei com meu marido e ele falou, olha, se você não se sentir à vontade, você volta para a obstetra da gestação da Laura e tá tudo certo. Só que eu comecei o pré-natal com ele e eu fui gostando bastante, né? Foi um tratamento muito tranquilo e gostei bastante do atendimento. A caderneta do pré-natal do SUS a gente conhece, né? Que é essa, famosa. Da gestação da minha filha, ela é bem fininha, na verdade ela só tinha as informações, essa da gestação, porque essa do SUS, ela fala até fala de várias outras coisas, como você se preparar para o parto, se você quiser fazer laqueadura depois. E uma coisa muito fofa é que quando eu entrei no 9º mês, eles me deram uma plantinha, eu vou deixar a foto aqui da plantinha, e o médico disse que eu deveria cuidar tão bem da plantinha quanto eu estava cuidando do meu filho que estava na minha barriga. E eu espero cuidar do meu filho melhor do que eu cuido dessa plantinha, porque eu nunca tinha tido planta e assim, às vezes eu esqueço de botar água, mas a plantinha está aqui, meu filho está com 7 meses, a plantinha já passou alguns perrengues, mas ela segue viva e forte, e estamos cuidando dos dois, da plantinha e dos filhos, né, dos 3 no caso. E agora eu vou entrar mais a fundo na questão dos ultrassons, que estão todos aqui, pra gente dar uma comparada, né, da minha primeira gestação, que foi o pré-natal pelo SUS, da minha segunda gestação, na primeira gestação que foi o pré-natal pelo particular, e da segunda gestação que foi o pré-natal pelo SUS. Uma coisa que eu quero destacar é o seguinte: nas 2 gestações, os meus 2 filhos nasceram na mesma maternidade pelo SUS. Os remédios, eu comprei todos, as vitaminas que eu tomei, ômega 3, mesmo no SUS e também foi eu que comprei, eu não recebi pelo SUS. Os exames de sangue eu fiz pelo SUS, no meu pré-natal pelo SUS, mas os exames de imagem, todos eu fiz no particular, das 2 gestações, eu paguei todos, porque na minha cidade não estava fazendo, né, pelo SUS, então eu paguei. Não era um valor absurdo, era acessível, mas é importante destacar isso que aconteceu na minha cidade. Então, bora para os exames agora. Ainda falando um pouco de exame de sangue, eu nunca fiz um beta-HCG, um exame de sangue para confirmar a gravidez, porque eu tinha um atraso, né, desconfiava que poderia estar grávida, então eu esperava atrasar bem, pra não ter nenhum tipo de ansiedade em relação a isso. E aí, quando eu já estava assim, bem atrasada, eu fazia o teste de farmácia. E aí eu procurava o médico. Então, quando eu chegava no médico e falava mais ou menos a data da minha última menstruação, eles falavam, não, você já não precisa fazer beta-HCG nenhum para confirmar nada, vamos direto pro primeiro ultrassom. O primeiro ultrassom é o mais importante para eles. Não sei se é falar que é o mais importante, né? Botar algum mais importante que o outro. É muito importante, porque eles vão confiar mais nesse ultrassom do que na data da última menstruação para definir o tempo da gestação, né? Para te dizer quando vai ser aquele dia lindo que você vai completar 40 semanas. Então, eu fiz essas 2 ultrassons na minha primeira gestação, no particular, e ele também me pediu pelo SUS. Na minha filha, eu tava com 9 semanas e 2 dias de evolução, e na segunda gestação, né, eu tava com 8 semanas. Eu também quero dizer uma coisa, que em nenhuma das 2 ultrassons, dessa primeira, eu fiz a transvaginal, porque como eu já tava com a gravidez um pouco evoluída, né, na primeira com 9 semanas, na segunda com já 8, é o tipo de exame que já pode fazer por cima, você não precisa fazer a transvaginal. E eu achei isso bom no final das contas, né? Então, todos os exames foram feitos por cima no meu caso.
O próximo exame que eu tenho aqui, que eu fiz nas 2 gestações, foi o famoso exame da translucência nucal. E mais ou menos na mesma época, né? Porque você sabe que esse é um exame que você tem que fazer numa data certinha. Na primeira eu fiz com 13 semanas de evolução e na segunda com 12 semanas de evolução. Então, translucência nucal, estava ok, dentro do esperado, nas minhas 2 gestações. Próximo exame foi um exame um exame de ultrassom que eu só fiz na minha segunda gestação. Tanto a médica do particular quanto o médico do SUS, eles me perguntaram se eu queria fazer um exame, uma ultrassom só para descobrir o sexo do bebê, porque a partir de 16 semanas isso já pode ser visto, né, pelo exame de ultrassom. E na minha primeira gestação eu falei, óbvio que eu quero, né, quero saber pra ontem se é menino ou menina. E só que eu atrasei um pouco, eu demorei, a gente ficou marcando, vai não vai, porque não era uma coisa assim de saúde, era só mais uma curiosidade, né. As pessoas ficam perguntando, tô grávida, menina ou menino? É menina ou menina? As pessoas nem perguntam se você tá bem, perguntam se é menino ou menino. E na minha primeira gestação eu fiz com 21 semanas e deu que era menina, né? Na minha segunda gestação eu falei pro médico, não quero, tô tranquila, não vou fazer um exame a mais, me deslocar pro laboratório, pagar um exame, ver com quem eu vou deixar minha filha. Não, mentira, minha filha não ficava com ninguém, ela ia com a gente, ela foi com a gente em todos os exames, e olha que era pandemia. E assim, não quero, daqui a pouco eu vou fazer um outro exame pra ver outra coisa, não vou, fiquei mais tranquila em relação a isso, pra família pirar, né? Porque todo mundo quer saber se é menino ou menino, e assim, não acredito que ele vai fazer o exame, a gente vai ter que esperar até tal dia. Todos esperaram e hoje é menino, todo mundo sabe. Uma semana mais ou menos, assim, não fez diferença nenhuma. Próximo exame de ultrassom foi o morfológico, né? O morfológico que a gente faz no segundo trimestre, aquele exame que o médico fica e percorre todos os órgãos do bebê ainda quando ele tá dentro da sua barriga, é um exame legal, bem legal de se fazer. É isso, eu não posso avaliar se isso foi diferente no particular ou no público, porque como eu disse, os exames de ultrassom, o SUS da minha cidade não estava fazendo e eu paguei no particular dos dois. Eu fiz em laboratórios diferentes, mas os dois foram bem parecidos e estava tudo muito dentro dos conformes nas minhas 2 gestações. Depois, na minha primeira gestação, eu fiz uma ultrassonografia obstétrica com Doppler fluxometria, para avaliar o fluxo, né, de sangue nas artérias, veias umbilicais. Eu fiz esse exame com 31 semanas de gestação. Esse exame eu não fiz na minha segunda gestação, mas na minha segunda gestação, depois que eu saí do morfológico, o médico que fez a ultrassom solicitou uma ecocardiografia fetal. E eu fiquei até preocupada, né? Por que ele vai estar solicitando esse remédio? Esse exame. E ele me explicou, na verdade, que era uma questão de protocolo, um protocolo novo que estariam fazendo. E eu fiz, então, nesse momento, com 31 semanas, eu fiz essa ultrassonografia obstétrica com Doppler fluxometria, para ver o fluxo, né, de sangue nas artérias umbilicais e tal. E do meu filho, na minha segunda gestação, não tá aqui a idade gestacional, mas eu fiz essa ecocardiografia fetal para ver o coraçãozinho do bebê e nos 2 exames estava tudo dentro dos conformes, né? Então eu não sei se eu deveria ter feito essa dopplerfluxometria na minha segunda gestação, mas o médico não pediu. Não sei também se foi um exame um pouco mais caro, não lembro quanto eu paguei neles, mas a maioria desses exames todos variaram de 80 a 150 reais, não passou disso. O mais simples foi 80 e esses com dupla fluxometria provavelmente eu paguei entre 120 e 150. Então eu não sei porque ele não pediu, mas no final das contas deu tudo certo, né? E eu fiz esse do coração que eu não fiz da minha primeira vez. E o médico achou interessante pra gente dar uma investigada mais profunda nesse parâmetro. E por último, eu tenho o último ultrassom de cada uma da gestação, que é uma ultrassom obstétrica. A última que eu fiz na minha primeira gestação foi com 38 semanas e 3 dias, eu tava assim, bem na reta final. E na minha segunda gestação foi com 33 semanas, assim, assim, ainda teria um pouco de caminho a percorrer, né, de gestação, mas eu continuei, assim, estando bem e o médico não solicitou nenhuma outra ultrassom para avaliar, né, de maneira mais profunda, algum detalhe, eu ver o bebê, porque em todas as consultas, tanto do SUS quanto do particular,
pesava, media, feria pressão, avaliava meu quadro, media a barriga, escutava o coração do bebê, né? Então isso foi muito parecido. Então, fazendo um resumo geral desse vídeo, as minhas considerações são as seguintes. A minha consideração principal é a seguinte, que valeu muito a pena, sim, fazer o pré-natal no SUS da minha cidade. Eu me senti muito bem cuidada e tanto na minha primeira gestação, quando eu fui lá nas últimas consultas, né, a médica falou, olha, eu não vou fazer o exame de toque em você, porque você não tá em trabalho de parto, e eu sabia que naquela minha situação eu não precisaria fazer o exame de toque, porque eu não tava em trabalho de parto, isso se fizesse ia ser ruim pra mim. No final da minha gestação, eu não sabia como esse médico tinha essa visão, né, ou como atualizado ele era, mas eu falava com meu marido, se ele pedir pra fazer o exame de toque, eu sei que eu não preciso, eu vou negar. A gente tem que saber também, né, a gente também não vai ficar peitando o médico estando errado. Mas eu sabia que eu não precisava. E em nenhum momento ele pediu pra fazer, e assim, eu saí bastante satisfeita, eu assim, me senti bem cuidada, eu me senti muito respeitada. E esse médico, ele, tanto a médica do particular quanto o médico do pré-natal, eles sabiam que eu queria parto normal, e no segundo eu já tinha tido um, né? Mas os dois me estimulavam muito, falavam, não, você com certeza vai ter seu parto normal. A primeira médica falava, você vai ter seu parto normal, vai ser ótimo, vai ser sem laceração. Eu tive laceração, né? Mas no segundo eu não tive, e eles super me botavam pra cima, cuidavam, e quando precisavam dar algum conselho, né? Tipo assim, quando a minha glicose chegou a 92, o médico ficou meio assim, né? Ele me direcionou para nutricionista. A nutricionista também do SUS, e a nutricionista muito boa do SUS, eu tinha o WhatsApp dela. Ela me mandava receitinha no WhatsApp. Eu conversava com ela pra eu ir na consulta no melhor horário pra mim, e muitas vezes era no horário do almoço dela. Então, eu não tenho nenhuma reclamação, muito pelo contrário, eu fui muito bem atendida, muito bem cuidada nesse meu segundo pré-natal, tanto quanto no primeiro, mas a diferença é de que o segundo foi no SUS. Óbvio que, mais uma vez, eu vou falar que isso pode variar de cidade para cidade, de profissional para profissional, mas eu deixo aqui essa minha experiência. Então, se você está pensando em fazer um pré-natal no SUS, deixa aqui nos comentários que a gente pode continuar conversando sobre esse assunto, né? E espero que esse vídeo tenha ajudado as futuras mamães, ou as que já são mamães, e assim como eu, pela segunda vez, estão pensando em fazer um pré-natal diferente. Um beijo e até a próxima dica.